Seus medos você já conhece, experimente agora suas coragens. Oi, meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga e este é o 128º episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo para você que já me acompanha aqui há muito tempo, desde 2020, e para você que está chegando agora, eu espero que você se sinta muito à vontade com as nossas reflexões. O meu intuito de gravar esse podcast para você é te ajudar a refletir de forma que você consiga fluir melhor na sua vida, com sua ansiedade e no seu processo de desenvolvimento pessoal. Então, aqui são reflexões da psicologia, mas num formato em que eu queria que você se sentisse muito perto de mim, de uma forma muito próxima, assim, eu me colocar num pedestal pelo conhecimento científico, e nem você é alguém que simplesmente precisa ouvir e levar muito à risca todas as reflexões. Eu considero que é mais uma conversa em que eu te sinto na minha frente e você se sente confortável e a gente vai trocando experiências que são comuns e que talvez algumas coisas eu possa contribuir para ampliar um pouquinho parte da sua reflexão, de forma a te ajudar. Então, espero que esse episódio e os outros façam muito sentido e reafirme o seu desejo de ficar aqui no podcast, tá bom? Mas se não fizer sentido, que te seja ao menos uma boa companhia. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você de quando você age, quando você toma uma atitude, quando você faz algo que você nunca disse que ia fazer, né? Que você sempre se opôs a fazer, de que era algo assim muito claro, definido para você, de que aquilo não faria parte. Ou menos extremo assim, mas uma atitude que você não tomava por excesso de pensamento, mesmo para evitar entrar em consequências que você talvez, né, não conseguisse tolerar, mas que então decidiu tomar atitude nova e fez algo, experimentou algo muito novo e diferente para você. E como que então, quando você faz algo que tinha determinada insegurança ou convicção de não fazer, como que você se sente após fazer aquilo que você não tinha costume? E se você começar a prestar atenção e buscar nas suas memórias, tanto antigas quanto recentes, de atitudes, comportamentos, escolhas que você em determinado momento teve, mas sentiu muita insegurança porque parte daquele comportamento não fazia muito, não era muito familiar para você. Ou por uma crença que você desenvolveu, né, nos seus relacionamentos com seus pais, enfim, com seus cuidadores, na sua comunidade social, na sua comunidade religiosa, de que ou até na sua comunidade intelectual mesmo, né, de que não era bom, não era certo, não deveria, né? A gente vai crescendo e sem perceber a gente vai internalizando e se guiando por muitas crenças do tipo, eu não deveria falar desse jeito, eu não deveria fazer isso dessa forma, é errado escolher por esse caminho, é, e isso não só em termos de crença, né, que te gera muita culpa, então provavelmente é um dos sentimentos consequência de você fazer algo que você não tinha muita familiaridade por fazer. Você experimenta um sentimento de culpa, de vergonha, de estranhamento, não só pelas crenças, mas também porque parte daquilo, daquelas das opiniões que a gente tem sobre o mundo, que são as nossas crenças, né? Crenças são opiniões que a gente tem sobre o mundo, sobre as outras pessoas e sobre nós mesmos, né? Então, tipo, você pode ter uma crença de que você não deveria mentir para as pessoas, né? Então, às vezes você acaba falando, sendo muito sincero, falando uma verdade que talvez não era nem a melhor forma de escolher naquela situação, né?
para não gerar uma sobrecarga, ou simplesmente porque você não tem o direito de, nem o dever de ser transparente 100% o tempo todo com as pessoas, porque você tem o direito de ser você também, né? Imagina se 100% do nosso tempo as pessoas pudessem descobrir, né? Nossas motivações, nossos pensamentos. Isso não faria a gente ser seres únicos, né? Subjetivamente falando. Mas parte dessas nossas crenças, né, que eu exemplifiquei agora, ressoa sobre nossa identidade também, né? Da forma como a gente se sente na nossa própria pele, a identidade daquilo que a gente se sente como eu me identifico nisso, né? Eu sou essa pessoa fazendo isso. E assim, a gente só começa a ter clareza do porquê que a gente está sentindo culpa ou do porquê que a gente está se sentindo insuficiente, ou porquê que a gente está se sentindo errado ou sujo, enfim, qualquer outro sentimento que você pode experimentar, né, nessa situação que você escolhe diferente do que costuma fazer. Esses sentimentos eles são provenientes do choque, né, entre o que a gente fez que não fazia e o que a gente fez e que não fazia destoa daquilo que a gente se reconhece, né, como pessoa. Faz sentido? Então, por exemplo, imagina você maltratando um animal, né? Vamos pensar nisso. Eu não concebo a ideia de maltratar um animal, eu, Thalita, né? Porque para mim é assim, é da minha identidade, desde que eu me entendo por gente, animais têm uma conexão muito grande. Eu tenho uma conexão muito grande com os animais e crio eles e cuido deles e trato como filhos. Enfim, são tão especiais quanto, né, seres humanos pensantes. Então, num dia que assim houver de eu, né, por uma raiva, sei lá, qualquer processo aí atípico, maltratar um animal, eu vou sim experimentar muita culpa. Eu vou experimentar uma estranheza muito grande, né? E é isso que eu gostaria de refletir com você hoje, porque parte da nossa culpa, da nossa vergonha, do nosso excesso de pensamento, né, justificam duas coisas. Primeiro, a gente permanecer fazendo somente as mesmas coisas, né? E segundo, quando a gente faz coisa diferente, a gente retorna imediatamente para o caminho familiar, para a atitude familiar. Porque para a gente é muito desconfortável lidar com esses sentimentos de estranheza, né? De culpa, de vergonha, de que você está errada, de que você não deveria, né? Ou até com excesso de ansiedade. E agora o que vai ser? Eu fiz isso, então vai acontecer isso. E é intolerável, né? A gente não quer experimentar a ansiedade. E faz sentido para você dizer que é natural que sua ansiedade aumente e que sentimentos difíceis apareçam quando você decide fazer diferente e enfrentar suas próprias coragens ou suas próprias vulnerabilidades, né? Porque para fazer coisas diferentes, ou que outras pessoas fazem, ou que você tem vontade, ou que você acreditou que nunca faria, mas começou a fazer, exige de você uma coragem em se tornar vulnerável, né? Existe, se você já faz terapia e tem um nível de autoconhecimento, exige de você assim a consciência exata naquele momento de que você está se colocando num contexto em que você vai ter que tolerar emoções difíceis, né? A sensação que eu tenho tendo essa conversa contigo hoje é que talvez pessoas, né, que são meus próprios pacientes que me escutam muito aqui nesse podcast, inclusive um beijo muito grande para você que é meu paciente e está aqui me ouvindo. Sua companhia aqui, sua confiança aqui, quanto na terapia, faz muito sentido para mim, tá? Mas é uma coisa que só pacientes meus ou pessoas que já fazem terapia há muito tempo, que têm um nível de autoconhecimento, conseguem talvez entender parte do que eu tô falando, de que pra gente fortalecer ou ressignificar ou até perder o medo, né, de sentir a estranheza,
e incorporar aquela experiência, aquelas sensações, aquela vivência, aquela memória, a nossa própria personalidade, sem que isso nos gere sofrimento, depende de um nível de já você estar fazendo terapia, entende? Porque não é fácil, né? O nosso cérebro, ele funciona para evitar qualquer coisa que nos coloque em desconforto, em ameaça. Tudo aquilo que de algum nível assuste ou diminua a chance de nossa sobrevivência. E nossa sobrevivência não é só física, é emocional também, né? A gente se sentir culpado diminui a chance, né? É um risco para o nosso cérebro, é uma ameaça. Então, a nossa tendência natural é fugir. Por isso que às vezes a gente fica muito rígido. Por isso que às vezes a nossa insegurança ela não muda. Por isso que às vezes o sentimento de que está experimentando um vazio talvez não muda, porque a gente está apegado a um único caminho. E na vida requer a coragem de nos colocarmos ali em vulnerabilidade, de sentirmos culpa, ansiedade, medo, vergonha, nervosismo, para que a gente também aprenda com essas experiências, né? E a gente continue vivendo, só que com mais autoconfiança, com mais clareza, com um entendimento emocional, porque é diferente a gente entender que a vida é impermanente racionalmente falando. Você consegue entender, concorda? Que a vida é impermanente. Faz sentido racionalmente. Mas em terapia, por exemplo, se esse papo está fazendo sentido para você, emocionalmente isso também vai fazer sentido, de que, portanto, você não precisa ficar apegado ao mesmo repertório comportamental, ao mesmo conjunto de atitudes, ou seja, só o que é seguro, só o que já é conhecido, né? Porque só em enfrentar que você tem a oportunidade de começar a acreditar na sua própria capacidade pessoal de lidar com qualquer situação psicológica, socialmente, fisicamente. E então eu gostaria de que você trouxesse à memória como que você lida, porque às vezes a maneira como você lida é de não tolerar os sentimentos desconfortáveis e, portanto, sua vida não sai do lugar e você fica com esses sentimentos que são mais ramificações, né, de outros sentimentos, como de que você não vai conseguir as coisas, de que você não é capaz, de que o mundo é muito assustador, né? Do seu frio na barriga que não passa. Então, eu gostaria que você pensasse sobre e vou caminhar para o final dessa reflexão, te motivando a pensar na possibilidade de enfrentar suas inseguranças fazendo antes um investimento de fortalecer, né, o autoconhecimento em você, de desenvolver esse autoconhecimento, ou de passar pelo processo sendo, né, acompanhado ali, literalmente o profissional segurando sua mão, sabe? Porque nem sempre é fácil a gente, que a gente chama de variabilidade comportamental, que é você fazer várias coisas diferentes, né, sem sofrer de ansiedade ou de uma depressão, enfim. Até quando você lida já com sintomas, né, de um transtorno borderline ou alguma outra coisa, que é você reduzir o seu sofrimento, aumentar a qualidade de vida, e a terapia te ajuda nesse sentido, né, motivando e ampliando ou desenvolvendo em você as habilidades psicológicas que são muito necessárias para que na nossa qualidade de vida aumente, né? Então, a terapia e como que você lida com o que sente é como uma água refrescante num calor muito grande, sabe? Faz muito sentido, não só pelo alívio, mas porque realmente não haveria outra coisa para suprir naquele momento, né, do que a água para o seu corpo e do seu corpo para a água. E a terapia é muito mais do que todos os mitos e concepções existentes aí, mas talvez é um papo para outro podcast. Fez sentido para você caminhar comigo até agora? Então, eu quero finalizar essa reflexão, primeiro te agradecendo pela companhia, segundo te pedindo para dar os 5 joinhas aqui nesse podcast, isso ajuda muito a que outras pessoas alcancem essas reflexões. E também eu gostaria de te convidar, se você ainda não me segue,
para continuarmos essas reflexões, só que em outros formatos, lá no meu Instagram, no arroba PC Thalita Couto, PC de psicóloga, PSI Thalita com H, THALITA. Então, PC Thalita Couto, tudo junto lá no Instagram. Nem sei porque eu falei tudo junto, né? É óbvio que. Então, deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa. Tá, quero. Se esse podcast, esse episódio ou outro fez sentido pra você, compartilha no seu grupo de WhatsApp, ou no Instagram, ou no seu Stories. E se for no Stories, me marca pra eu saber que aquele episódio fez sentido pra você. Combinado? Então tá combinado. Eu te vejo na próxima semana. Muito obrigada por sua companhia. Um beijão e até lá.